Olá, nós vamos falar hoje sobre uma nova alternativa frente às mudanças climáticas, né, no combate ao aquecimento global, que seria uma nova forma de produzir eletricidade utilizando uma chaminé. Vamos falar sobre a usina chaminé solar. Vamos começar com um pequeno probleminha teórico a respeito da física da chaminé, que trata de uma fornalha com uma chaminé, para a gente começar a introduzir o conceito da chaminé solar. Então, nesse caso aqui, gases queimados são liberados na atmosfera, vai estar a temperatura do ar, por meio de uma chaminé alta, com área de seção A e altura H. Matéria sólida queimada no forno a temperatura TF para T de fumaça. Então a gente vai considerar que a velocidade dos gases no forno é pequena e pode ser desprezada. As partículas gasosas aqui dentro elas estão se deslocando bem devagar e a gente pode considerar a velocidade igual a zero. A pressão do ar varia com a altura de acordo com a lei da hidrostática. Então, a pressão aqui desse ponto seria a pressão aqui mais gama vezes H. Uma outra premissa é que a variação da densidade do ar com a altura é desprezível. E a variação da densidade do gás é desprezível ao longo do seu trajeto na chaminé. E também a gente vai levar em conta que essa relação aqui entre densidades e temperaturas também é satisfeita. E aí a pergunta é, qual é a velocidade dos gases na chaminé? Então, vamos explorar primeiro aquela premissa da pressão do ar variar de acordo com a lei da hidrostática. Então, nós vamos trabalhar com o ponto 1 aqui, no interior da fornalha, né? Na iminência de entrar aqui na chaminé, uma distânciazinha pequena, dele acelerar para entrar na chaminé, é o nosso ponto 1. E o ponto 2, uma partícula gasosa que está acabando de sair aqui da chaminé, já na pressão atmosférica aqui nessa altura H. Então, como é a lei da hidrostática, esse ponto P1 aqui, ó, que está aberto para a atmosfera aqui, né, vai ser P2 mais o gama do ar vezes o H, que é a altura, entre 1 e 2. Então seria P2, gama é o produto de ρ vezes G, ficaria a equação dessa forma, P1 igual a P2 mais ρ do ar, GH. E agora a gente vai aplicar a equação de Bernoulli do ponto 1 até o ponto 2. Para esse fim a gente vai desprezar as perdas por atrito, né, para aplicar Bernoulli. E a equação está aqui montada. A energia no ponto 1 é igual à energia no ponto 2, já que a gente desconsiderou perdas por atrito. Carga de pressão, carga de velocidade e carga de energia potencial. Nos dois pontos. Então, como a partícula de gás aqui na fornalha, que é o caso do ponto 1, a velocidade é zero, a gente cancela esse termo aqui. Se nós colocarmos o nosso referencial na altura do ponto 1, o Z também vai ser igual a zero, cancela esse segundo termo aqui. Sobrou P1 aqui, que a gente tem aqui daqui. Estou colocando aqui. P2 aparece aqui e no segundo membro a gente cancela. E resolvendo essa equação aqui para V2, vai aparecer aqui a raiz de 2GH, essa relação entre densidades menos 1. Aquela outra premissa, que essa relação aqui também é satisfeita, a gente substitui aqui ρ do A, ρ do F, vai ser o inverso, temperatura do F, T do A, tirando o mínimo aqui e fazendo a conta, a gente chega que a velocidade vai ser a raiz de 2GH delta T, que seria T da fumaça menos T do A, dividido por T do A. Essa então é a velocidade dos gases no interior da chaminé. É constante porque a área de seção vai ser constante ao longo de toda a chaminé. Então agora a gente vai entrar no conceito da usina chaminé solar, né? Como é que os caras utilizam isso para fazer a produção de eletricidade, né? Então, o escoamento de gases em uma chaminé pode ser usado para construir um tipo particular de usina solar de geração de eletricidade.
A gente vai chamar de usina chaminé solar. Então está aqui um diagrama mostrando como é que ela funciona. O Sol, né, a irradiação do Sol, ele aquece o ar sobre o coletor de área S, tem um coletor aqui para aquecer o ar embaixo dele, cuja periferia é aberta para permitir a entrada de ar, aqui embaixo. À medida que o ar aquecido sobe pela chaminé, novo ar frio da vizinhança entra no coletor, permitindo o escoamento contínuo do ar através da usina. O escoamento desse ar quente, né, através da chaminé, vai movimentar uma turbina, proporcionando a produção de energia elétrica. Vai estar acoplado a um gerador, transformador, para distribuir isso pela linha de eletricidade. Então, a energia de radiação solar por unidade de tempo, watt, né, e por unidade de área horizontal do coletor é G, essa radiação solar. Assumindo que toda a energia é usada para aquecer o ar no coletor, né, esse coletor seria 100% eficiente, e aqui ele ainda informa que a capacidade térmica máxima do ar é C, calor específico à pressão constante, né? E podemos desprezar a sua variação com a temperatura. Então, a gente define a eficiência da torre da chaminé solar como a razão da energia cinética do escoamento do ar e a energia solar absorvida no aquecimento do ar antes dele entrar na chaminé, aqui embaixo do coletor. Então, a pergunta agora é: qual é a eficiência de uma usina solar desse tipo? Então, a gente sabe que energia cinética, por definição, é o produto da massa pela velocidade ao quadrado dividido por 2. A gente, para transformar isso numa taxa em que essa energia cinética está sendo transportada, a gente transforma esse M aqui em vazão em massa, quilograma por segundo. E aí a gente passa a falar de potência da energia cinética, né? E aí a gente calculou o V de agorinha. Como V ao quadrado, a gente elimina aquele radical, vai ficar 2GH ΔT sobre T do A. Substituindo esse valor aqui, a gente chega que essa potência da energia cinética que está sendo carregada é M.GH ΔT sobre TA. Substituindo aqui. O 2 desaparece. Essa é a potência correspondente a toda a energia cinética dos gases na chaminé. E aí nós repetimos aqui, e a energia absorvida da radiação solar vai ser o calor, né, proveniente dessa radiação, vai aquecer o ar, um ΔT de temperatura, e a equação é essa aqui. A taxa de calor vai ser a vazão em massa, calor específico à pressão constante, ΔT, velha conhecida, né? E essa taxa de calor, ela vai estar no denominador quando a gente calcular a eficiência com que a torre pega essa energia disponível e transforma em taxa de energia cinética ao longo da chaminé. Então, dividindo aqui um pelo outro, corta o M ponto, o ΔT, e a eficiência da torre fica GH, calor específico vezes a temperatura do ar. Essa seria a eficiência com a qual a torre transforma a energia disponível que ela recebe em energia cinética no seu interior. Aí agora a gente vai falar sobre um protótipo que foi construído de uma usina chaminé solar em Manzanares, na Espanha, no início dos anos 80. Está aqui uma foto desse protótipo, uma região bastante plana, né? Lá na Espanha. A chaminé ela tem uma altura de 197 metros e o raio da chaminé é de 5 metros. O coletor é um diâmetro de 244 metros. O calor específico do ar é de 1012 joules por quilograma, Kelvin. Densidade 0,9 kg por metro cúbico. Temperatura do ar de 295 Kelvin.
E em mais análises, a potência solar por unidade de área horizontal é, em média, 150 watts por metro quadrado durante um dia ensolarado. Essa média, né? Aí ele pergunta quanta potência pode ser produzida na usina. E a gente viu que a eficiência com que a torre converte a energia disponível em energia cinética já foi calculada, né? Substituindo os valores aqui, dá essa bagatela de 0,65% de eficiência. Isso aí a gente calculou com a média, né? Aqui está os resultados de um experimento que foi feito em 87, em junho de 87, lá em Manzanares, tá? Essa curva azul aqui é a potência elétrica que é produzida. Essa curva tracejada em preto é a irradiação solar. Veja que aqui, ao pino do meio-dia, ela chega a 1000 watts por metro quadrado, né? E que a potência elétrica produzida aqui nessa taxa de insolação seria em torno de 47 kW, tá? Então, aplicando aqui, ó, calculando a eficiência da torre, né? A potência que seria transformada em energia cinética no interior dela seria a energia disponível, que é a irradiação vezes a área, multiplicado pela eficiência da torre. 150, área, eficiência, deu 45,6 kW, né? Infelizmente, esse eixo aqui está escondido pela minha figura aqui. Então, aqui, ó, seria 150 kW, estaria em torno disso aqui, que daria bem abaixo dos 45,6 que a gente veria aqui, que é para incidência de 1000 watts, né? Ok? Então, esses 45,6 realmente é a energia que a torre está conseguindo transformar em energia cinética aqui, né? Seria desse valor aqui. E aí você tem que levar em conta a eficiência da turbina e a eficiência do coletor para chegar no valor próximo do que foi experimentado lá no protótipo, né? Então, nós repetimos aqui a eficiência da torre, 0,65, e aí para chegar na potência mesmo gerada pela usina, a gente teria que computar a energia disponível, a eficiência da torre, que é essa aqui, a eficiência com que o coletor transforma isso em aquecimento do ar e a eficiência da turbina que transforma essa energia mecânica, a energia cinética dos gases na torre em eletricidade, né? Então a potência geral da turbina, né, potência global, calculando aqui nessa hora de 12 horas do dia, seria 1000 watts por metro quadrado, multiplicado pela área do coletor, vezes a eficiência global. Daria em torno de 47 kW, né? No caso aqui, em meio-dia. É o caso real, né? Então, dividindo aqui, ó, 47 kW, por esse resultado dessa conta aqui, então a eficiência global da turbina seria em torno de 1/1000 da energia que ela recebe, ela transforma em eletricidade. Então, os pesquisadores que construíram esse protótipo lá em Manzanares escreveram esse artigo que está referenciado aqui e do qual eu peguei essas informações que eu estou mostrando nessa apresentação. E dentre elas tem uma tabela aqui dos autores projetando, né, isso para usinas de maior porte. Então aqui começa logo com 5 megawatts, né? Vê que diferença grande do protótipo de Manzanares, né? Essa aqui de 5 megawatts, a torre teria uma altura de 550 metros, já é uma coisa alarmante, né? O diâmetro do coletor seria de 1.250 metros. Então, fazendo essa conta aqui da eficiência, de que ele gera 5 megawatts, e essa conta aqui, esse valor aqui é a incidência de 1000 por metro cúbico, 1000 watts por metro cúbico multiplicado pela área, cujo diâmetro é esse aqui, daria uma eficiência de 0,04, 4 milionésimos
de eficiência aí. 4 milionésimos da energia que ele recebe, ele vai produzir de eletricidade. E aí eu fiz outras contas aqui, para o caso de 100 megawatts. Aí eu fiz a mesma conta, deu uma eficiência diferente. Para caso de 200 megawatts, a mesma conta deu novamente uma eficiência diferente. Que deve ser algum fator aqui em função do diâmetro da altura da torre, né, do diâmetro da torre, tá? E do diâmetro do coletor, que deve dar essa diferença aí na eficiência. E aí eu vi aqui também que, vamos analisar esse caso aqui de uma torre que produza 100 megawatts. Então, a torre teria que ter uma altura de 1.000 metros, isso é bastante desafiadora, né? O diâmetro do coletor teria 4.300 metros. A gente está olhando aqui para a figura de Manzanares, a gente vê que esse diâmetro aqui é 244 metros. Se eu pegar 4.300 metros e dividir por isso, a gente vai ver que vai precisar de 17 diâmetros, 17 comprimentos desse, né? 8 para um lado, 8 para o outro, para poder ser o diâmetro do círculo que vai estar aqui, com essa torre de 1.000 metros aqui no centro, né? Uma coisa bastante espantosa. E aqui fiquei encabulado aqui com essa figura que está me parecendo que a torre está mais alta do que o diâmetro do coletor. Não sei se esse coletor aqui ainda iria se expandir ou se é apenas ilusão de ótica. Mas esses caras são uns assim, entusiastas, né, dessa tecnologia, né? Portanto, sugerem essa. E aí, ó, ainda avaliando esses 4.300 metros de diâmetro, eu coloquei aqui, peguei no Maps, né, o mapa de Recife, centralizei aqui na nossa querida Escola Politécnica e botei 2.150 metros para cá, de forma que indo e voltando deu 4.300 metros. Então a gente observa que aqui engloba a Ilha do Retiro, que está a nossa vizinha aqui da Poli, o Campo dos Aflitos, o Parque da Jaqueira. Para quem conhece Recife, tem uma ideia de quanto é essa área, né? E Recife, apesar de ser uma cidade bastante plana, né? Nessa área aqui, a gente não encontra essa planitude toda, né? Tem algumas elevações. E Recife é plano porque ele é por onde passa o Capibaribe e o Beberibe, né? Que, segundo os pernambucanos, são os dois rios que dão origem ao Oceano Atlântico. Mas existe um empreendimento na Austrália chamado Enviro Mission, que você pode acessar através desse site aqui que está disponível. E esses empresários lá estão à procura de investidores para o seu projeto de uma usina solar, tipo ciclone, né? E ele está prevendo aqui que seja um diâmetro de 5 quilômetros, então seria um pouco maior do que aquele que a gente avaliou, com uma torre de 1.000 metros no centro. E ele teria 32 turbinas, que cada uma iria produzir 10 megawatts. Ele fala em turbina do tipo Francis, aquelas que são usadas em hidrelétricas, né, que precisam de baixa altura de carga e muita vazão. São bem pretensiosos eles, né? E dentre os vídeos lá que eles mostram como promoção do empreendimento, recortei uma cena aqui em que ele compara a altura da pirâmide de Quéops. Essa torre aqui é no Canadá, se não me engano, em Ontário. Aqui tem a Torre Eiffel, com seus 300 e poucos metros de altura. Aqui o Empire State Building. E aqui teria a pequena torre desse projeto magnânimo aí. E aí, quem sabe você com um dinheirinho sobrando, talvez decida investir aí nesse empreendimento. O que é que vocês acham? E para concluir esse vídeo, eu queria informar que boa parte desse material no qual essa apresentação se baseou pertenceu
competição teórica, né, da Olimpíada Internacional de Física, a 41ª, que aconteceu na Croácia em julho de 2010, falando exatamente sobre a física da chaminé. Essa Olimpíada foi para estudantes do segundo grau. O segundo grau está bem aí na parada, né? E também aqui está de novo a referência dos entusiastas, os pesquisadores entusiastas que construíram Manzanares e estão fazendo essas sugestões aí para a utilização desse tipo de usina na geração de eletricidade.